A seguir, a professora Maria Nilza Lopes, comunicadora da Rádio Mulher de São Paulo e coordenadora e professora da Escola Racional Universo em Desencanto, que vai explicar sobre os constantes aparecimentos dos discos voadores, quem são, de onde vêm, qual é o objetivo deles, etc. E também sobre a racionalização dos povos. Eu saúdo a todos com a satisfação de poder dar continuidade a esses esclarecimentos que os meus colegas prestaram. Cultura racional, ou a fase da racionalização, ou o terceiro milênio, não é novidade para ninguém. Isso já estava previsto nas centúrias de Nostradamus e em épocas antiquíssimas, por meio de sábios, astrólogos, profetas. A cultura racional, a fase racional, a racionalização, o terceiro milênio já está previsto há muito tempo. Só é novidade para quem não acompanha a evolução da história da Terra. Cada um no seu tempo, de acordo com os seus modos e seus costumes, prevendo de uma maneira, uns chamando de racionalização ou racionalismo, outros de era de Aquário, outros de o tempo em que seria o tempo dos seres de raça dourada. Enfim, para quem é pesquisador, estudioso e conhece, já sabe que a racionalização é um tempo, uma etapa dos seres humanos, mais uma etapa dos seres humanos ganhando a consciência. E tudo que hoje aqui foi falado mostrou para o povo goiano aqui, representando o povo goiano, mostrou que este é um conhecimento que trata da causa e não dos efeitos. É uma cultura da causa. Por quê? Não existe efeito sem causa. Minha gente, prestem atenção nisso. Não existe efeito sem causa. Se nós existimos, é porque existe a causa da nossa existência. Se esse mundo existe, é porque existe a causa da existência desse mundo. Então, tudo tem a sua causa. As mudanças de fase da natureza, como hoje tão bem foi falado aqui, tão bem elucidado, tem a sua razão de ser. A natureza não se transforma de uma fase para outra por acaso. Toda a nossa vida também é feita de transformações, desde esperma e óvulo, e antes disso a energia geradora do esperma e do óvulo, até feto, bebê, depois criança, depois jovem, adulto, ancião e depois passa para o estado decrépito da vida. E depois desse estado se transforma em defunto. E depois corre uma hierarquia de transformações que os senhores conhecerão lendo este livro Universo em Desencanto, a obra que nos traz a cultura das causas. A causa do sol, a causa da lua, a causa das estrelas, água, terra, animais, vegetais e nós. Saber quem nós somos, de onde nós viemos, por que viemos e por que estamos atravessando esse período de transição, de salve-se quem puder e se puder, onde ninguém tem com quem contar nem onde se agarrar. Tem sim, aparentemente. Tem hoje, amanhã não tem. Garante-se hoje, amanhã já não está mais garantido. É feliz agora, no minuto seguinte já não é. Consequentemente, sendo a cultura racional, a cultura da racionalização, uma cultura que inclusive está prevista, sendo ela a cultura de um novo tempo, de uma nova fase da natureza, e estando 10 milhões de brasileiros cientes de que esta fase chegou, esta cultura chegou, nada mais lógico do que nós, sabedores, cientes, conscientes disso, passássemos para frente. É o que viemos fazer aqui hoje. E eu sei que muitos dos senhores aqui estão trazidos aqui pelo interesse, não de se conhecer, de saber quem sou, de onde vim, para onde vou, mas sim movido pelo interesse nos seres extraterrenos. Qual é a relação que existe entre cultura racional e os seres extraterrenos? Recentemente, fazendo uma palestra numa faculdade paulista, uma pessoa
estranhou quando nós falávamos ser a cultura racional uma cultura extraterrena. Por que estranhar o termo extraterreno? Ninguém deveria estranhar esse termo. Até nós somos seres extraterrenos. Nós somos seres que nos materializamos de uma energia e num crescendo de multiplicações, aquelas células vão se multiplicando e num fenômeno que ninguém nunca conseguiu desvendar nem descobrir, monta-se um corpo humano, materializa-se um ser humano e depois, com o transcorrer das transformações, o que acontece? Este ser desmaterializa-se. E a isto chamam de morte. Uma transformação. Extra é isso, fenômeno é isso. Se nós existimos com essa categoria de vida, com este modo de vida, por que não outras vidas? Por que não outros mundos? Por que não outros seres? É absolutamente normal, perfeitamente normal e matematicamente está comprovada essa possibilidade. Contudo, cultura racional não se baseia em possibilidades. Cultura racional baseia-se na razão, no que é racional. E o que é racional tem base e lógica. Consequentemente, tem provas e comprovações. Cultura racional não se baseia nas hipóteses do pensamento, que é variante e instável. Cultura racional é ciente de que o ser humano, didaticamente falando, sua cabeça é como um relógio onde existem 3 máquinas. A máquina do pensamento, regida, impulsionada, dirigida e alimentada pela energia elétrica. A máquina da imaginação, igualmente pela energia magnética. E existe a máquina do raciocínio, representada materialmente pela epífise ou glândula pineal, que está localizada na parte central do cérebro, para quem conhece, no istmo do mesencéfalo, para quem gosta de ciência. Está representado o raciocínio por meio desta glândula. A partir do momento que a pessoa inicia a leitura do livro Universo em Desencanto, esta é uma leitura dirigida à glândula pineal. A partir do momento que a pessoa começa a ler este livro, ela começa a desenvolver o seu raciocínio através da evolução e da desmaterialização da glândula pineal. Muito bem, se nós desenvolvemos a imaginação e o pensamento, e através desse desenvolvimento passamos a contar com tudo o que o pensamento e a imaginação nos proporcionou, eu pergunto aos senhores, os senhores sabem, desenvolvendo o raciocínio, com que os senhores passarão a contar? Desenvolvendo a potencialidade máxima do ser de cada um, que é o raciocínio, os senhores sabem com que passarão a contar? Esta é uma pergunta que só pode responder quem já raciocina. Esta é uma pergunta que só pode responder quem sabe a diferença entre o pensamento e a imaginação e o raciocínio. A diferença entre pensar e raciocinar. Raciocinar tudo é. Imaginar e pensar é viver em constantes variações, em constantes desequilíbrios, porque o pensamento não foi feito para acertar. O raciocínio, sim, e isso prova dentro de si mesmo, consigo mesmo, todo aquele que passa a desenvolver o raciocínio. Então, a fase racional do 3º milênio para o desenvolvimento do raciocínio, uma etapa maravilhosa da natureza, aí está, para que todos possam conhecer e saber que a relação que existe entre a cultura racional e os seres extraterrenos nada mais é do que os seres extraterrenos são habitantes do mundo racional, um mundo que fica muito acima do Sol, o mundo que deu origem a nós, o mundo que deu origem à nossa glândula pineal e a tudo isso que existe neste universo. O nosso universo tem uma origem e a nossa glândula pineal tem uma origem. A mesma origem do universo é a origem da glândula pineal. Quando o ser humano passa a desenvolver o seu raciocínio, estabelece uma ligação
com a sua glândula pineal, dessa energia superior, essa energia de cima, que é a energia dos habitantes do mundo racional, que se apresentam na Terra na forma de discos voadores, e que essas aparições ocasionaram estudos, tal como a ufologia, e partiram em busca, a humanidade partindo em busca de saber quem são eles, de onde eles vêm. Pois bem, eles são habitantes desse mundo que nos deu origem. Eles estão vindo desse mundo que nos deu origem e estão aí anunciando a nova fase que vigora na natureza. Eles fazem parte do progresso e da evolução da racionalização. Eles fazem parte do progresso do terceiro milênio. Então, a relação que existe, minha gente, é essa. Os habitantes do mundo racional que se apresentam como discos voadores não são discos voadores. Eles são seres de energia que se apresentam na forma que for preciso e necessário. Se precisa se apresentar na forma de um ser humano, eles se apresentam na forma de um ser humano e conversam naturalmente. Se for preciso se apresentar na forma de uma nave, eles se materializam não só na nave, como em toda a tripulação, um só habitante. Por quê? Porque é de uma energia muito superior, é a energia racional, uma energia pura, limpa e perfeita. E como é que os senhores poderão ter provas? Provar isso no dia a dia de vocês e passar a contar com o desenvolvimento do raciocínio, que é o desenvolvimento da ligação com mundos superiores, com habitantes superiores, que são os habitantes do mundo racional. Muito simples, desenvolvendo. Apenas isso. E o desenvolvimento do raciocínio é feito por meio da leitura deste livro, o livro Universo em Desencanto. É uma obra que merece a atenção de todos, o respeito de todos, porque nela está o que todos esperam, embora muitos, infelizmente, ainda não sabem nem o que estão esperando. Mas para quem já sabe o que está esperando, está aqui. Este é o meu recado. Universo em Desencanto para quem já amadureceu e sabe que é preciso ter o conhecimento de si mesmo. É isso que eu desejo a vocês, que vocês todos possam se conhecer como nós estamos procurando nos conhecer. Muito obrigado.